Efésios capítulo 6, versículo de 1 a 3. Aqueles que encontraram, digam: Cristo vive. Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, pois isso é justo, isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Amém? Aplauda o Senhor pelo poder e autoridade que é na sua palavra, amém? Aplauda o Senhor. Pode aplaudir aqui, né? Pode aplaudir, né? Aqui. Pode, né? Irmãos, carta aos Efésios, eu acredito que vocês tenham estudado já sobre essa carta aqui, né? Há um consenso entre a maioria dos estudiosos sobre o fato de essa carta ser vista e conhecida ou reconhecida como a rainha das cartas. Eu confesso a vocês que eu tenho uma paixão muito grande pelo Antigo Testamento, mas a partir do momento em que eu comecei a me aprofundar no Novo Testamento, principalmente nas cartas, essa paixão ficou dividida, se é que vocês me entendem. Por conta do caráter não somente doutrinário das cartas, e eu sou um camarada que eu amo as doutrinas fundamentais da fé cristã, que embasam a nossa fé, mas principalmente por aquilo que é exposto e proposto para nós na carta aos Efésios pelo apóstolo Paulo. Essa carta ela é caracterizada, e muitos estudiosos caracterizam ela como a rainha das cartas, por diversos aspectos. Dentre esses aspectos está o fato de o apóstolo Paulo escrever essa carta para tratar e falar sobre a beleza da igreja. É uma carta que vai, de certa forma, não somente nos fundamentar sobre a importância da igreja, a beleza da igreja, como parte dos propósitos, do propósito eterno de Deus, como também é uma carta em que Paulo, de certa forma, vai enxugar as doutrinas fundamentais da fé cristã. Se você abre, por exemplo, a carta aos Romanos, você vai ver as doutrinas, né, da graça de Deus, as doutrinas que compõem, que constituem as bases da obra da salvação, elas muito bem organizadas, sistematicamente organizadas. De certa forma, muitas pessoas têm um pouco de dificuldade quando se deparam, em primeiro momento, com a carta aos Romanos, por causa do seu caráter doutrinário, sistemático e, por que não dizer, extensamente teológico. Mas, em contrapartida, quando nós olhamos, por exemplo, para a carta aos Efésios, nós vemos um aspecto mais prático dessas doutrinas. Paulo vai falar não somente da igreja, mas de como se desenvolve a obra da salvação em torno da igreja, trazendo aspectos práticos para que nós entendamos de maneira clara e específica. Entretanto, irmãos, existem no mínimo ou aproximadamente 4 temas que nós podemos pontuar que vão consolidar essa carta que trabalha a unidade da fé cristã. E eu coloquei aqui no meu esboço esses 4 pontos, né, que nós podemos resumir essa carta, que é uma carta escrita pelo apóstolo Paulo, à igreja de Éfeso. Acredito que ninguém tenha dúvida com relação a isso, para a gente poder ganhar tempo. E Paulo, ele vai falar sobre a unidade da fé cristã, mas ele vai pontuar isso sobre 4 temas, 4 pilares que vão constituir essa carta. O primeiro é a identidade em Cristo. O segundo, a unidade da igreja. Depois Paulo vai falar sobre uma vida transformada. Ele vai falar sobre batalha espiritual também. E ele vai falar sobre, ou encerrar falando sobre os relacionamentos familiares. Então, se de certa forma esta carta vai falar sobre a unidade da fé cristã e vai mostrar para nós a beleza do que é a igreja constituída de Deus, a família de Deus, e da beleza e da bênção que é também ser igreja, de certa forma esses 4 pontos, eles são coerentes com aquilo que é ser igreja. E por que nós não ousarmos em afirmar
que a igreja está constituída de pessoas que entendem a sua identidade em Cristo. Por que não afirmar que a igreja está sustentada e fundamentada num pilar chamado unidade? Cristo, por exemplo, na oração de João, capítulo 17, ele vai reforçar essa proposta de unidade da fé, por intermédio da oração sacerdotal. Então a igreja ela está fundamentada em uma unidade, numa identidade que é constituída em Cristo e por Cristo, e também numa unidade a partir de Cristo e também por Cristo, irmãos. Terceiro ponto, uma vida transformada. Até porque uma vida transformada é consequência dessa identidade adquirida em Cristo, e também a nossa transformação enquanto indivíduos passa também pela vivência coletiva, porque nós vamos amadurecendo uns com os outros. Nós vamos observar nas cartas, por exemplo, em alguns momentos, Paulo tratando a importância da transformação proposta pela graça de Deus no seio da igreja, também no tratamento dos membros com eles mesmos. Como, por exemplo, o caso de Evódia e Sintique, na igreja da Galácia, que eram mulheres que estavam, de certa forma, gerando alguns problemas internos na igreja, mas que Paulo vai reconhecer que elas serviram durante muito tempo e geraram muitos frutos pela graça de Deus àquela comunidade. Então Paulo vai tentar apaziguar dizendo, olha, não desprezem elas, porque elas foram muito úteis já à obra. Então, a unidade da fé cristã, ser igreja, passa também por uma transformação que não é proposta somente por um tratamento do Espírito e da graça reveladora em Jesus Cristo em nós, mas de que isso permeia toda a nossa vivência até os nossos irmãos e o nosso próximo. Então, a vida em comunidade está vinculada a essa transformação. Batalha espiritual. Todos nós estamos cientes de que, por mais que estejamos vivendo uma vida de imersão espiritual, uma vida em comunidade, em que nós nos assentamos à mesa para participarmos da aprendizagem da palavra de Deus, do fortalecimento da fé, não somente individual, mas coletiva, mútua, nós mesmo assim estamos suscetíveis aos dias maus, às batalhas espirituais. E não podemos negar a realidade de um inimigo espiritual além da nossa humanidade fraquejante, além da nossa natureza pecaminosa, além do mundo, mas o príncipe deste mundo, que é o diabo, e Paulo vai alertar, sempre considerando, e eu gosto de considerar isso, todas as vezes que eu tenho que falar sobre o diabo, que é uma coisa que eu não costumo falar muito, até porque a Bíblia trabalha do diabo com a sua atuação de maneira pontual, e o que eu digo é pautado nas Escrituras. Você vai ver quando o diabo aparece na Bíblia Sagrada, ele sempre vai aparecer de maneira pontual e significativa, com uma proposta, e isso se dá muito pela maneira como as Escrituras vão apontá-lo nos determinados contextos. Por exemplo, em Gênesis, ele é a serpente. E aí, nós vamos ver, por exemplo, no livro de Jó, ele sendo apresentado como Satanás. Satanás é aquele que acusa. Quando você vai para a tentação de Jesus no deserto, você vai ver que a Bíblia faz questão de dizer que o tentador estava ali, mas faz questão de dizer também que o acusador estava naquele momento ali. Então nós temos a Bíblia mostrando para nós que o diabo ele tem uma proposta quando ele se apresenta. E de que o maior adversário de cada um de nós é a nossa humanidade caída, irmãos. É o pecado que nós somos. E não existe, talvez, um texto que mostre isso de maneira tão clara e específica, senão a tentação de Jesus no deserto. Por quê? Porque nós vamos ver que Jesus vai ficar 40 dias e 40 noites jejuando. Vocês estão me entendendo? Amém? Vocês estão comigo? Digam amém. E aí, nós vamos ver que, após o momento do jejum de Jesus, em que Jesus possivelmente estava humanamente fragilizado, por conta do tanto tempo de jejum, o diabo vai aparecer. E aí existe um pastor que ele vai dizer que o diabo habita na porta da necessidade. E é interessante que você vai ver o diabo pegando na mão de Jesus e fazendo ele pecar. O diabo vai fazer as propostas. Dentre elas, uma
em que ele vai tentar, de certa forma, gerar um conflito de identidade em Jesus. Se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Se tu és. É uma expressão condicional e que propõe uma dúvida, um questionamento. Se tu és, ora, se tu és, o diabo sabia que ele era filho de Deus, mas o diabo vai tentar trazer questionamento à filiação dele pelo simples fato de o diabo saber que ele, sendo filho de Deus, era detentor da natureza de Deus e tinha a mesma autoridade que Deus tinha para poder transformar coisas. Só que aí Jesus vai mostrar que ele, como filho de Deus e como Deus encarnado, ele pode tudo. Mas mesmo ele podendo tudo, tem coisas que ele não vai querer fazer. Então Jesus vai dizer, não é necessário que eu faça isso. Porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então nós vamos ver que o diabo ele tem intencionalidade e a Bíblia vai mostrar ele em momentos pontuais. E Paulo aqui, ele vai nos mostrar que existe um dia mau e existe um ambiente de batalha espiritual onde o diabo atua com uma hierarquia espiritual para tentar confundir e afetar a nossa espiritualidade e também a vida em comunidade, irmãos. A vida em comunidade. E aí, por fim, Paulo vai desembocar tudo isso nas relações familiares. E aí nós chegamos no capítulo de número 6, onde Paulo vai começar a trazer uma série de instruções. Aliás, a partir do capítulo 5, quando Paulo fala sobre a missão do esposo, a missão da esposa, e agora ele vai se reportar aos filhos. E ele vai mostrar para nós algumas verdades e vai nos ensinar algumas coisas. E essa manhã é uma manhã de mensagens, como o pastor Wesley me orientou, para filhos, para nós falarmos aos filhos. Eu acredito que todos nós aqui somos filhos, né? Não somente filhos de Deus, mas temos os nossos pais, as nossas famílias, e temos aqueles que também, de certa forma, não são os nossos pais biológicos, mas também nos constituem como seus filhos também. Nós precisamos entender aqui, eu preciso fazer esse adendo, que à luz das Escrituras, nenhum de nós nos achamos órfãos perante o Evangelho. O Evangelho ele tem o poder de suprir todos nós dentro de um cenário de que a partir do momento em que nós somos transformados pela graça de Deus e somos incluídos na família de Deus, todos nós somos filhos. Todos nós estamos sob a tutela de Deus, o nosso Pai. E aí é interessante que nós vamos ver na Bíblia Sagrada o próprio Jesus e os próprios apóstolos, e por que não pontuar João especificamente, tendo uma preocupação de propor para nós essa ideia de um evangelho que promove uma reconciliação por intermédio da obra da cruz. E de que essa reconciliação não é somente de Deus para com o homem ou do homem para com Deus, mas é uma reconciliação que permeia toda a nossa vivência, toda a nossa realidade de vida, a nossa ambientação, de maneira que todos nós, quando somos incluídos na família de Deus, nós somos constituídos como filhos de Deus e filhos entre irmãos também. Então, por mais que você não tenha os seus pais biológicos, você tem a Deus, que é o Pai dos pais, entenda isso. E você tem os seus líderes espirituais, aqueles que foram constituídos como líderes sobre você, para, de certa forma, apresentarem uma tutela espiritual sobre vocês, ensinando a palavra em comunidade, instruindo a vida de vocês na palavra, para que vocês vivam para a glória de Deus. Porque no Evangelho de Deus, toda a orfandade é suprida pela realidade da presença graciosa do Pai, pela revelação de Jesus Cristo e pela vida comunitária que Deus propõe para nós, constituindo-nos como família de Deus. É por isso que juntos da cruz, João vai dizer, juntos da cruz estavam Maria, mãe de Jesus, Maria, mãe de Cleopas, o discípulo a quem Jesus amava, e Maria Madalena. E aí, Jesus vai virar para a mulher, para Maria, e vai dizer, mulher, eis aí o teu filho. E filho, eis aí a tua mãe. Aí João vai dizer, isso é lindo, João vai dizer, e desde aquele dia, depois desse dia, o filho recebeu a sua mãe em sua casa. Juntos da cruz. Juntos da cruz. Ou seja, Cristo vai dizer, olha, eu não sou mais o teu filho, mulher, mas eu estou te dando um filho.
E filho, você não está mais órfão de mãe, porque eu estou te dando uma mãe. Então, na presença de Cristo, na família de Deus, toda orfandade, toda ausência paterna física é suprida pela presença graciosa do Senhor. Então, antes de Deus nos tratar como os filhos aqui, Deus vai nos tratar também como filhos espirituais. Amém, irmãos? Isso é fantástico, isso é maravilhoso. É por isso que João, lá no início do Evangelho também, vai dizer que no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o verbo estava com Deus, e o Verbo era... Isso daqui é lindo, irmãos. Se você for ler o capítulo 1 de João, você vai ver que João vai se utilizar de metáforas ali. E uma das metáforas que está por detrás, nas entrelinhas, é a metáfora da mãe. Em que sentido? Você vai encontrar em diversos momentos do capítulo 1 a palavra gerar. E gerar ali, fazer, feitos. A ideia ali de fazer, de feitos, é algo que está sendo gerado. E aí você vai ver a palavra luz, e ele era a luz dos homens. E aí você vai ver João lá no final dizendo, e ele veio para os que eram seus não os receberam. Mas todos quantos o receberam, deu-lhes o direito de serem feitos, geneton, gerar, gerados filhos de Deus. E sabe o que é lindo aqui? É que essa ideia de gerar, quando a Bíblia vai dizer, e todos aqueles que o receberam foram gerados filhos, a ideia que João quer trazer aqui é de alguém que está concebendo, e quando concebe esse filho, a primeira coisa que esse filho faz não é sair dessa concepção e viver uma vida independente. É ele ser gerado com uma consciência de interdependência. Então, quando ele é gerado, ele procura logo o braço daquele quem o gerou. Então, quando a gente olha o ensinamento de Paulo sobre os filhos e sobre a responsabilidade do que é filho, a primeira verdade, o primeiro grande ensinamento está na obediência aos pais. No reconhecimento e nessa interdependência dos pais. Por que você diz isso, Stephen? Porque o versículo 1, se você dá... Está com a Bíblia? Não precisa nem ler, né? Mas se você quiser ler aí na Bíblia, tudo bem. Mas nós vamos observar que Paulo vai dar uma orientação. Filhos, ou vós filhos, filhos que estão em comunidade, filhos que estão inseridos nessa família, filhos que estão vivendo uma vida transformada, filhos que têm uma identidade em Cristo, filhos que estão sob um cenário de batalha espiritual, mas estão revestidos da armadura de Deus, estão revestidos de Cristo, revestidos da salvação. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor. No Senhor. Essa obediência está ligada, ela está em consonância com o Senhor. Deus é a fonte para a consciência desta obediência. Isso mostra para nós a presença e a personificação do sagrado na pessoa dos pais. De que os pais são a personificação do sagrado. Talvez você não saiba aqui, mas para nível de conhecimento, a expressão pai e a expressão mãe na cultura judaica, elas são constituídas por uma mesma inicial, que é a consoante Aleph. Tudo bem, Chief, consoante Aleph. O que é consoante Aleph? Consoante Aleph é a primeira consoante do alfabeto hebraico. E que para um hebreu, para um membro da sociedade hebraica, constitui-se em Deus. Deus é o princípio e Deus é o fim. Deus é o Aleph, Deus é o Tav, assim como ele é o Alfa, assim como ele é o Ômega no alfabeto grego. Então, num lar judaico, por exemplo, é um exemplo, num lar judaico, tanto o pai quanto a mãe, embora tenham dentro dos mandamentos prescrições e funções diferentes no trabalho do lar e no trabalho familiar, na atuação familiar, embora eles tenham funções diferentes nas suas responsabilidades dentro de casa,
eles são a personificação do sagrado. Eu não sei se o apóstolo Paulo, até porque os comentaristas, pelo menos aqueles que a gente pesquisa, não trazem essa conotação. Mas eu não sei, embora Paulo fosse um hebreu, e ele vai dizer lá em Filipenses que ele é hebreu de hebreus, ele poderia se considerar hebreus de hebreus. Quanto à lei, fariseu. Então era um homem que conhecia muito bem a sua cultura, a cultura em que ele havia sido inserido. Eu não sei se isso é a fonte para que ele tenha inspiração para instruir isso. Mas o que ele mostra para nós aqui é que os pais têm uma responsabilidade singular e de que os filhos têm que reconhecer esta responsabilidade única e singular dos seus pais, entendendo que pai e mãe são personificação do sagrado e que nós, quando obedecemos a eles, estamos de fato reproduzindo a obediência que nós temos a Deus e o reconhecimento do senhorio de Deus através da vida deles. Pega a gente, né? Se confronta. Hã? Hein? Quem sabe talvez alguém que ontem já respondeu papai e a mamãe, ou pai e a mãe, deve estar aí com a cabeça já tonteada. Ih, meu Deus do céu, o que eu fiz? Mas Deus se utiliza da paternidade também para tratar de nós acerca desses conceitos. Então, todas as vezes que você se deparar com uma circunstância em que o seu pai e a sua mãe propor a você a obediência, entenda que possivelmente por detrás daquela ordenança, daquela instrução, Deus queira demonstrar o cuidado dele para a sua vida. Isso daqui não é religiosidade. Isso daqui é as escrituras que estão dizendo para nós. Obedecei aos vossos pais no Senhor. Então, se eu devo obediência aos meus pais, automaticamente eu estou reconhecendo o senhorio de Deus também através da vida dos meus pais. E de que obedecer aos meus pais implica em reconhecer a atuação e ao cuidado de Deus também manifesto pela vida dos meus pais para com as nossas, para com a minha, para com a sua, para com as nossas vidas. Os filhos devem ter uma atitude de submissão e respeito em relação aos pais, seguindo suas instruções, desde que não estejam em conflitos com os princípios bíblicos. Isso daqui que é fantástico. Isso daqui que é fantástico. Por quê? Porque talvez exista alguém aqui que esteja em parafuso. Espera aí, eu tenho que obedecer meu pai, mas meu pai não é crente. O que meu pai e minha mãe praticam as atitudes são contrárias aos princípios da minha fé, às bases da minha fé. É aí que você, pela graça de Deus, você vai precisar ter a sabedoria de construir e de mostrar para eles o grau dos princípios e o nível desses princípios dos quais você não pode quebrar por conta e pelo fato de você estar vivendo uma vida transformadora. E isso muitas vezes não vai ser reafirmado por palavras, mas pela vida. Pela maneira como se vive. Pela maneira como se caminha. Você não pode, e aqui é interessante, irmãos, por quê? Eu preciso salientar isso, porque talvez eu esqueça. Estava essa semana, foi essa semana? Não, foi quinta-feira passada. Fiz um jejum pelas crianças, e eu fiz com a Kathleen, e aí, quando deu meio-dia, liguei para a Kathleen, aí falei com ela, filha, dá uma palavra aí para a gente antes da gente orar. Aí ela falou, amor, eu estava lendo aqui aquele texto de Provérbios que fala, instrui o menino no caminho que deve andar. E aí eu dei uma Bíblia para ela, que é a Bíblia do Max Lucado, de estudo do Max Lucado, com comentários. O Max Lucado traz ensinamentos bem práticos, né? E aí ela falou, amor, eu teve algo aqui que me chamou muita atenção e me impressionou, no que o Max Lucado instrui. E é algo que eu nunca tinha visto.
E a Kathleen é filha de pastores. O pai dela faleceu tem 2 meses, pastor presidente de uma igreja de 55 anos. Então é filha de pastor, foi criada na igreja, né, as irmãs, todo mundo criado ali. Pastor Moisés, um homem bem bíblico, e a gente assemelhava ele a um robô, né? Era um cara bem sério, né? E ela virou para mim e falou: estou impressionada com algo que eu percebi aqui no texto e que o Max se instrui para nós. E de fato, é um conceito que a gente tem, que é um pouco equivocado e que não é só ela que tinha. Eu e muita gente ainda tem sobre isso. Por quê? Porque quando a gente lê o texto em que instrui o menino no caminho que deve andar, muita gente pensa que esse pai, ele vai deter inclusive a responsabilidade sobre a salvação do filho. E aí a gente cai naquele conto de que filho de peixinho, né? Tal pai e tal, né? Tal pai e tal. Não precisa reconhecer a Cristo. Por quê? Porque já nasceu em berço evangélico. Mas no contexto salvífico não existe essa questão de berço evangélico. E quando o proverbista diz instrui o menino, ele está dizendo: olha, façam a parte de vocês como pais, e enquanto pais, ensinando, manifestando o amor de Cristo através das atitudes também dentro de casa. Só que vai chegar um momento em que eles vão adquirir a própria consciência, e vocês vão continuar instruídos, mas vai chegar uma hora que a decisão vai partir deles, o reconhecimento vai partir deles, de que o esclarecimento vai partir através da vida dos pais também, em oração, em busca, em instrução, mas de que a obra do Espírito é individual na vida do filho. Porque tem pai que acha que, né, ele é responsável pela transformação do filho, e aí acaba criando um cenário de opressão. Eu não sei se você talvez esteja aqui e você viveu esse cenário quanto filho. Se você é filho de pastores, filho de crentes raiz, filho que foi criado em um lar onde você foi praticamente imposto a viver uma obra, a viver uma salvação, e quem sabe por causa dessa imposição você perdeu o desgosto tanto de servir a Cristo, e você também criou uma barreira e um bloqueio com os seus pais. Mas eu vim aqui essa manhã para dizer que a obra da salvação pelo Evangelho e o esclarecimento do poder da graça de Deus que é proposto para nós não permite que esse muro permaneça, porque Paulo está instruindo mais uma vez a nós, que somos filhos aqui esta manhã, que os nossos pais não podem ser desprezados, e que nós precisamos reconhecê-los como aqueles que, mesmo sendo tomado de falhas e falhado conosco durante muito tempo, ainda se constituem naqueles que Deus manifestou o seu cuidado até aqui a nós. E de que nós estamos aqui também para, como filhos, aplicar essa verdade em oração, pedindo para que Deus traga a elucidação a eles da responsabilidade que há sobre eles enquanto pais também. E de que nós, por mais que sejamos filhos e eles pais, nós não podemos ficar aqui transferindo uma responsabilidade que é nossa, enquanto aqueles que foram esclarecidos sobre o Evangelho, aqueles que ainda estão presos nas garras da religiosidade, deste mundo, do pecado, influenciados por algo que é maligno também, porque pode acontecer. Então, se seu pai é um religioso ou não, se seu pai e sua mãe é um cristão meio barro, meio tijolo, desculpa o termo, mas que fica ali na corda bamba, ou se seu pai e sua mãe são pessoas que nunca entraram numa igreja, há uma responsabilidade sobre você, que não é de um tutor espiritual no sentido de que você esteja acima deles dentro de uma realidade, mas de que há uma responsabilidade de fé e de salvação sobre você, para que através de você eles também sejam alcançados pela graça de Deus. E de que isso também está na obediência. Na obediência. Então, obedecei os vossos pais. Obediência aos pais. É duro, é difícil de engolir, mas o caminho da cruz é um caminho de reconciliação. Independente de que filho você seja, independente de que filho você foi,
Independente de que filho você está sendo, estamos diante da cruz de Cristo mais uma vez essa manhã. A mesa da comunhão e do partir do pão do Evangelho está posta sobre nós para nos trazer um alimento que nos fortaleça em graça, para que nós possamos viver a verdadeira filiação que é proposta pelo Evangelho. Que através dessa palavra, o seu coração seja quebrantado enquanto filho, para que, se possível, e se não há uma reconciliação verdadeira entre você e seu pai, que ela comece a ser gerada hoje, em nome de Jesus. Porque seu pai é seu pai, a sua mãe é a sua mãe, independente do passado, independente do que te causou, independente das coisas que aconteceram. A Bíblia nos mostra que os nossos pais também têm valor. E de que assim como nós estamos, eles também devem ser colocados juntos da cruz de Cristo. Nós vivemos hoje um cenário social. Irmãos, deixa eu dizer algo para vocês aqui. Deus, quando instituiu os mandatos criacionais, Deus estabeleceu um mandato relacional. Nós vamos ver lá o relacionamento de Deus com Adão e Eva, né? Deus estabeleceu um mandato social, né? Crescer e multiplicai-vos, né? E aí, biblicamente, a sociedade começa nas relações familiares, né? É por isso que a carta aos Efésios também apresenta, né, essa ideia de a igreja como uma nova sociedade conduzida pelo Espírito de Deus. E aí depois nós temos um mandato cultural, cultivar e cuidar da terra. Mas nós vamos perceber que o mandato social que se dá a partir da relação familiar entre Adão e Eva, ele é o elo que conecta tanto a realidade do ser de Deus e da pessoalidade de Deus a uma gestão correta de tudo aquilo que foi criado. Então, se você inverte os papéis e desestrutura isso, você promove uma desestruturação de tudo que foi criado, fazendo com que o mundo e toda a criação vire uma bagunça e uma desordem. Quando o pecado entra, nós temos essa separação do homem com Deus. Qual é a primeira coisa que vai acontecer quando Deus começar a interrogar Adão e Eva? Vai um começar a colocar a culpa no outro. Por quê? Porque o pecado promoveu essa distorção na comunicação e nas boas relações familiares. E de que se uma sociedade não consegue manter boas relações familiares, ela tampouco vai se importar nas relações paliativas, inclusive criacionais, relacionadas à criação. Então, quando eu não entendo o meu papel e a minha responsabilidade enquanto alguém que foi constituído e que pertence a uma família, eu estou cooperando para a desordem da criação. Então, de certa forma, essa manhã aqui, por mais que esse sermão seja confrontante, é Deus nos enquadrando para que Ele possa, através dessa igreja, através da vida de cada um daqueles que são filhos aqui, promover uma ordem no meio dessa desordem social, espiritual e moral que está sendo propagada nesse mundo caído. E de que a sociedade, lá fora, ela olha para nós e ainda assim que seja com um olhar de crítica, ela ainda critica, esperando um cenário de mudança e de transformação a partir de nós. Muito da crítica das pessoas acerca da igreja é das pessoas terem uma visão distorcida, mas existe algo que é interessante a gente observar. De que muitas pessoas que criticam, como é que as pessoas estão na igreja e continuam sendo falsas e fofoqueiras? Muitas vezes a gente olha esse tipo de crítica como algo, ou como um pensamento de alguém que está perseguindo a igreja, mas na verdade é uma visão que aquela pessoa tem do que deveria ser a igreja, o papel da igreja. Embora a gente saiba que a igreja não é constituída de robôs, nós não estamos aqui para reprimir os nossos sentimentos, nós estamos aqui de fato
para poder colocarmos as nossas emoções e os nossos sentimentos para que Deus as trate. De que a comunidade dos santos, a família de Deus, não é uma comunidade de seres perfeitos. Pelo contrário, nós estamos sendo aperfeiçoados por aquele que verdadeiramente é perfeito. E é sinônimo de toda a perfeição. Mas a visão que o mundo tem de nós para cá para dentro é de que nós somos perfeitos. E de que aqui deveria, muitas vezes, ter as centelhas ou mostrar as centelhas da perfeição que eles esperam. E é aí que existe a importância. Porque, de fato, nós não vamos ser perfeitos em plenitude enquanto estivermos aqui. Isso é para consumação. Mas devemos sim apresentar, escondidos na cruz de Cristo, nas garras da graça de Deus, as centelhas dessa mudança, dessa perfeição. E isso também está vinculado aos laços familiares e é o que Paulo vai dizer: obedecei aos vossos pais. Quantos estão me entendendo? Digam amém. Vamos lá. Eu nem perguntei até que horas. Até que horas? Pode ir? Tranquilo? Tá? Não vou me alongar muito para não cansar vocês, senão daqui a pouco tem alguém já aí. Né? Segundo ponto aqui: honra aos pais. Nós vamos ver no verso de número 2 que o apóstolo Paulo ele vai dizer: olha, honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Paulo aqui está lembrando do decálogo, dos 10 mandamentos. Honrar os pais envolve respeitá-los, valorizá-los e reconhecer sua autoridade e papel como provedores e protetores na vida dos filhos. Você, essa manhã, já honrou seu pai e a sua mãe? Você já valorizou o cuidado e a presença deles na sua vida? Ah, Stephen, mas meu pai é assim, minha mãe é assim. Mas o fato de eles ser assim, serem assado, não te dá o direito de você ser a mesma coisa, porque você está num caminho de transformação. Permita-se ser moldado à luz do Evangelho de Jesus, meu querido. Permita-se trilhar o caminho de transformação. Quando Cristo disser para a mulher: mulher, eis aí o teu filho. Filho, eis aí a tua mãe. Cristo já tinha dito: pai, perdoa-lhes. E já tinha dito: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E o que isso significa para nós? Isso significa que ali junto da cruz, antes de Cristo lançar uma palavra de cuidado e de reconciliação, de cuidado no sentido da mãe que deveria cuidar do filho e do filho que deveria honrar e cuidar da mãe, que também remete a uma palavra de cuidado, ele já tinha lançado uma palavra de perdão. E todo perdão, ou perdão de Deus, que é o maior exemplo que nós podemos utilizar aqui essa manhã, ele não está vinculado somente à remissão dos nossos pecados, mas à nossa aproximação de Deus por intermédio de Cristo Jesus. Então, quando nós falamos de honrar pai e mãe, de valorização, nós falamos dessa valorização e do desejo, do reconhecimento de que a presença dos nossos pais é uma bênção de Deus. E é uma expressão do cuidado de Deus, e eu devo reconhecer e respeitá-los e valorizá-los nesse sentido. Honre pai e mãe. Vocês precisam honrar o pai e a mãe de vocês. A unidade passa por honrar o pai e a mãe. A identidade em Cristo passa por honrar o pai e a mãe. Uma vida transformada passa por honrar o pai e a mãe.
E num cenário de batalha espiritual, os pais e mães devem ser honrados, porque este mundo está visando desconstruir e gerar uma desordem a respeito desses princípios que são bíblicos. Seu pai é chato na sua mentalidade, mas ele é seu pai. Sua mãe é chata na sua mentalidade, mas é sua mãe. Seu pai é um beberrão, mas é seu pai. Sua mãe vive uma vida que só Jesus, mas é sua mãe. É sua mãe. É seu pai, você não pode se desfazer disso e desconstruir isso. Certa feita eu estava pregando em um congresso, eu vi até adolescentes assim, com o olho arregalado para mim, porque eu virei para ele e falei, eu não consigo entender vocês aqui, se alegrando e adorando, um cenário desse em que pessoas caem no chão, mas entender por aquilo que o Espírito me orienta através da mensagem, disse para eles, entender pelo que o Espírito me orienta na mensagem, que existem jovens aqui, adolescentes aqui essa noite, que não conseguem ter o mínimo de sensibilidade com o fato de eles estarem aqui caindo no poder, sendo cheios do Espírito Santo, se é que muitos estão sendo cheios do Espírito Santo, e seus pais lá se enchendo de cachaça e de drogas. Nós precisamos prezar e ter o desejo de ter os nossos pais aqui dentro conosco, irmãos. O fato de seu pai dar um trabalho social, ou de muitas vezes ele suscitar em você vergonha pela vida que ele viveu, ou que ele vivia, ou que ele ainda vive, não te dá o direito de você gerar uma ideia de superioridade porque você é diferente dele, ou tem uma visão de ser diferente dele ou dela. Você continua sendo filho. Você, nós continuamos sendo filhos. E há uma autoridade sobre eles e nós devemos honrá-los. Nós precisamos honrá-los, irmãos. A desordem que o mundo gera hoje é de filhos que parecem até que eles têm o dobro da idade dos pais, da maneira como eles falam com os pais muitas vezes. Quem nunca viu isso? Hã? Ai, pai, não sei o que tem. Hã? Em contrapartida, a gente vê muitos filhos que estão feridos por conta dessa desordem, dessa desorganização que o mundo tem gerado no emocional e no psicológico de muitos filhos. A gente vê muito isso no cenário educacional. Crianças, jovens, pessoas, filhos que chegam nas salas de aula e eles se utilizam do momento de sala de aula para jogar para fora todos os seus conflitos internos emocionais que são frutos de relações tensas e difíceis dentro de casa. E de quando eles vão para a coordenadoria, quando eles vão para o momento de reunião, você vai conversar com eles e eles começam a desabar. Porque há uma distorção, há uma dificuldade. Irmãos, a gente não pode permitir isso aqui dentro. A gente não pode permitir isso entre nós. Eu te falo isso com temor e com meu coração tomado pela palavra de Deus. E o que eu te falo é que essa manhã, se existe alguma tensão, alguma ferida no seu coração enquanto filho, alguma mágoa guardada, coloque ela nos pés de Jesus, em nome de Jesus. Quem sabe a transformação da sua casa e aquele peso que você sente lá, que faz com que você sinta que o único momento em que você vai bem é quando você está aqui ou quando você está no seu trabalho, e talvez ninguém saiba disso, se você tem isso guardado dentro de você, as 7 chaves, talvez a solução esteja nisso. E de que embora o seu pai esteja preso e a sua mãe esteja preso por uma amargura ou por uma dificuldade de relação estabelecida por anos com você enquanto filho,
Você está no melhor lugar que você poderia estar para ser tratado disso. E ser sim um canal para uma reconciliação verdadeira, familiarmente falando. Para que algumas coisas mudem. Ô irmão, vocês estão falando com alguém que tinha um conflito. Eu tinha um conflito terrível com meu pai. Primeiro que eu adquiri muito da personalidade do meu pai. Segundo ponto é que, mesmo eu adquirindo muito da personalidade do meu pai, eu tentava manter um certo equilíbrio. Porque meu pai, na minha concepção, estava errado e eu estava certo, então eu batia de frente com ele. Não, ele está errado. Eu não vou abrir mão disso. Então isso foi fazendo com que, dentro de casa, a gente fosse intensificando as tensões. Até chegar um ponto que 7 dias da semana, 4 ou 5 eram de discussões dentro de casa. Minha mãe chegou a tomar medicações para se dopar porque ela não aguentava, era gritaria, a casa era tomada de gritaria. Porque eu nunca tive a ousadia de chegar ao ponto de agredir meu pai. Pelo contrário, ele que me agredia. Mas de desafiar, de abusar, de discutir. Eu lembro que teve uma vez que a gente estava acordado de madrugada, porque lá em casa sempre tivemos o costume de dormir tarde. Minha mãe estava dentro do quarto, eu estava na sala com a minha irmã. Meu pai começou a discutir, eu não lembro qual foi o motivo da discussão. Eu lembro que estava passando o programa do Serginho Grosman. E a gente começou a discutir, bater boca. Daqui a pouco ele pegou uma garrafa de água, jogou em cima de mim. Daqui a pouco ele foi pegar uma cadeira para atacar em mim. Minha irmã começou a xingar, a falar separa. Daqui a pouco a porta do quarto da minha mãe abre. Quando a porta do quarto abre, eu só vejo um vulto assim, passando e caído no chão. Eu fui ver, minha mãe caiu, quase com a cabeça na copa, quase bateu com a cabeça na geladeira que ficava na copa e caiu no chão. Quando eu olhei assim, eu comecei a balançar ela. O que está acontecendo? Mãe. E olha só, para vocês verem o grau de tensão. Eu virei para ele e falei, a culpa é do senhor. Olha só, isso daqui é culpa sua. E minha mãe gritando, para, isso de madrugada, gente. Pensa na vizinhança ouvindo isso. E aí quando eu fui no quarto, tinha uma cartela de remédios. Minha mãe tinha se dopado, porque ela não aguentava mais. E ela foi levantar para tentar apaziguar, dopada, ela caiu. Caiu no chão. Quando eu me converti, uma das primeiras obras que Deus fez na minha vida foi tratar da minha personalidade. E como Deus tratou da minha personalidade? Através das afrontas do meu pai, semelhantes a que acontecia quando eu era cristão. Só que eu, enquanto cristão, eu sabia que o padrão de vida era outro. Então o que eu fazia? Dava vontade de eu rebater, eu ia para dentro do quarto chorar. E orar. E pasme vocês, que foi numa experiência dessa, que o Senhor abriu a mente para que eu pudesse começar e ser desenvolvido no ministério da pregação. Então, o caminho da reconciliação está em Deus. Hoje, irmão, hoje se dá 2 horas da manhã. Eu vou 2 horas da manhã, 1 hora da manhã, às vezes a gente volta de agenda, às vezes, dependendo do lugar, tarde. Meu pai já começa a ligar. Tá onde? Tá onde, cara? E calma, cara. Tô voltando para casa já. Ó, tá perigoso aqui, tá perigoso. Uma relação que a gente não tinha. Meu pai não sentava na sala para a gente conversar. Meu pai tricolor doente, não ficava assistindo futebol. Hoje ele chega em casa e pergunta, quanto foi o jogo? Irmãos, teve dias de meu pai chegar em casa e falar, meu filho, você conhece fulano? Eu falei, pai, não conheço não, mas ele te conhece, trabalha lá no meu trabalho, e ele pediu o número do teu celular para me levar para ele, para poder você ir lá na igreja dele para pregar. E quando eu parei de pregar e falei, pai, eu vou dar um tempo. Ele falou, você não pode parar de pregar. Meu pai é crente? Não. Mas o caminho da reconciliação está posto e foi posto. Porque a Bíblia é possível. Não adianta alguém chegar aqui essa manhã e dizer, é impossível. É possível.
nas garras da graça de Deus e na transformação pela graça de Deus não há impossíveis. Por quê? Primeiro, a transformação das nossas vidas e o caminho da reconciliação nunca foi um problema meu, nunca foi um problema seu, sempre foi um problema de Deus. Deus nos escolheu sabendo da nossa personalidade, sabendo das nossas questões emocionais, sabendo das nossas complicações sentimentais, sabendo das nossas questões pessoais. E é por isso mesmo que Ele nos escolheu, porque só há nele um caminho, e é o caminho da reconciliação, inclusive familiar, irmão. Honra a teu pai e a tua mãe. Valorize seu pai. Valorize sua mãe. Porque valorizando o seu pai e a sua mãe no Senhor, você vai estar cumprindo um mandamento com promessa. E essa promessa, no verso 3, para a gente encerrar, é uma promessa que Paulo vai dizer que é uma promessa que vai nos fazer caminhar bem e vivas muito tempo sobre a terra. Paulo ressalta que a obediência e a honra aos pais estão associados a uma promessa de bênçãos. Ele cita o princípio de que quando os filhos cumprem esses mandamentos, as coisas lhes correrão bem e terão uma vida longa sobre a terra. Embora isso não signifique que todos os problemas sejam evitados, a promessa implica que a obediência e a honra aos pais são um caminho para a bênção e para experimentar a vontade de Deus. Deixa eu dizer algo. Quem sabe esse lado manco, e quem sabe o lado manco da nossa espiritualidade, seja por conta de questões como essas que não foram resolvidas. Olha só o que Paulo está dizendo: para que te vá bem. Para que te vá bem. Essas bênçãos não estão vinculadas a um carro, uma casa própria. Porque tem gente que tem carros, tem casas, mas por conta das relações familiares desorganizadas, não conseguem viver bem. E porque não foram e não são bons filhos, não são bons maridos, nem boas esposas, e também não serão bons pais. Alguém aqui tem dúvida da gravidade desse texto? E da gravidade que é violar esse texto, irmão? Nós precisamos voltar ao caminho da obediência aos nossos pais e de honrá-los e valorizá-los, para que, quem sabe, algumas coisas que estejam desajustadas em nós sejam ajustadas, e algumas coisas que precisam ser ajustadas a partir de nós também sejam ajustadas. Deus nos trouxe aqui para que Ele pudesse promover uma resolução nos conflitos. E de que, quem sabe, muitos desses conflitos aí dentro da sua mente, aí no seu emocional, aí nos seus sentimentos, que implicam toda a sua vida profissional, toda a sua vida relacional, estão sem sentido, por conta de você não entender a importância dessa obediência e dessa honra aos seus pais. Essa manhã, Paulo nos mostra que os pais têm uma posição de autoridade estabelecida. E de que essa posição de autoridade estabelecida, ela está ligada também a uma responsabilidade de nós, enquanto filhos, de obedecermos aos nossos pais.
eles são a personificação da pessoa de Deus nas nossas vidas. E expressam o amor, o cuidado de Deus também. Stephen, mas meu pai, ele me abandonou quando eu era criança, hoje a gente mantém pouco contato. Eu não estou te forçando aqui a você, em primeiro momento, oferecer aquilo que você não recebeu. Certa vez eu estava cortando o cabelo, um rapaz chamado Rafael, e a gente conversando, ele virou para mim e falou: Steve, meu pai não me criou, e pelo contrário, ele abandonou eu, mais velho, com os meus irmãos, e constituiu uma outra família. E eu sabia que meu pai estava vivo, estava constituindo outra família, tendo outros filhos. E ele teve outros filhos, mas nunca foi procurar a gente, e eu tive que cuidar e praticamente criar os meus irmãos. E aí depois que eu estava grande já, meu pai apareceu, a gente teve aquele momento de reconciliação, mas eu tenho uma dificuldade de amá-lo como pai. Mas ainda assim eu reconheço a autoridade dele enquanto meu pai. Aí talvez você me pergunte: Stephen, eu estou nessa mesma situação. Eu conheci meu pai já tarde, conheci minha mãe já tarde, ou eu conheço ele só de vista, ou só pelas redes sociais, ou eu fui abandonado pelos meus pais, eles ainda estão vivos. Eu devo amá-los? Difícil, né? Mas eu digo para eles, digo para vocês, que não existe nada que pelo Evangelho não seja impossível, inclusive de amá-los. Quantos conhecem o livro de Cantares de Salomão? Livro de Cantares de Salomão. É um livro que vai falar, literalmente, da paixão do homem com uma mulher, do amado com a amada. Mas de que mesmo na literalidade, mostrando para nós que existe ali um amor, né, fortalecido por encontros e desencontros, vale isso, considerar isso. Porque o livro já começa com a amada procurando o noivo. Aí eles se encontram. Daí a pouco eles se perdem de novo. Daí a pouco eles se encontram. E aí você vai ver que o livro se encerra, e ele se encerra para nós. Mas se você olhar para o teor da mensagem do livro, que é o amor, não se encerra. Por quê? Porque assim é o amor. O amor à luz das Escrituras, ele não tem dimensões, ele não tem medidas. Porque o amor que nos move não é um amor promovido pelo mundo. É um amor oriundo de Deus. Então, é possível sim amar. Até aquele que, pela nossa natureza caída, nós queríamos odiar. E isso pode passar pelos nossos pais também. E a Bíblia está nos instruindo. Nós precisamos voltar a esse caminho do amor, da obediência, da honra aos pais, para que a nossa vida encontre o sentido que às vezes falta nela. E que nós, ou para que nós continuemos vivendo para a glória de Deus.